Evangelho de Lucas, capítulos de número 21 e o versículos de número 25, que diz assim: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabei por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante a Bíblia ao céu, as tuas mãos, e peça para que o Senhor fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, meu Deus, a nossa alma se alegra, a nossa alma se regozija, meu Deus, em poder estar na tua casa, na tua presença nesse dia. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai, para exaltarmos e glorificarmos o Teu nome. Meu Deus, receba a adoração do Teu servo, da Tua serva, dos ouvintes, dos de perto, dos de longe, meu Deus, aonde estão unidos na mesma fé agora, meu Pai, para receber a Tua palavra. Meu Deus do céu, trabalha, Senhor, de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial, e fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis nos assentar, meus irmãos. Desocupe as vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus com alegria. Graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, toda atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Antes de falar da palavra de Deus, lembrando a igreja, aqui é a obreira, a casa do Senhor, ali o obreiro. Se alguém precisar de alguma coisa, de água, qualquer situação, só acenar, que estarão disponíveis para ajudá-los naquilo que se fizer necessário. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Igreja, nós louvamos ao Senhor por essa palavra, e também eu sempre digo que o amor de Deus pela nossa vida é imensurável, haja vista que nenhum de nós somos dignos desse amor de Deus, desse amor grande, desse amor imensurável que não se pode medir. Eu sempre lembro que Deus, como o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que o Senhor Deus, Ele provou o seu amor por nós ainda quando nós éramos pecadores. E a prova desse amor está em João 3,16, quando Jesus ele mostra isso, ele fala isso por intermédio de João, dizendo que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que
nele crer, né? Crer no Filho do Senhor Jesus Cristo, esse que crer nele não pereça no inferno, mas todavia tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, se alguém não se fez conhecedor, ou não faz conhecedor, ou é desprezível, né, despreza esse amor de Deus, eu quero dizer a você nessa noite que, independente da circunstância da tua fé, Jesus, Ele te ama. Deus, Ele te ama e Ele não dará o melhor. Como muitos dizem, o melhor de Deus está por vir. Eu quero dizer nessa noite categoricamente que o melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus já veio, só que todavia o povo não quis. O povo não o aceitou, o povo o desprezou. Mas a Bíblia diz, por intermédio de João, no capítulo 1, que todos aqueles que o recebeu, que todos aqueles que o aceitou, esse amor de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, a Bíblia diz que esses então foram feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por este amor. E sabemos, queridos irmãos, que Jesus, Ele veio a este mundo há pouco mais de 2000 anos atrás. Jesus, Ele esteve neste mundo pecaminoso. Jesus, Ele veio para não fazer uma guerra como hoje está havendo na terra, mas Jesus, Ele veio para fazer uma guerra no âmbito espiritual. Jesus, Ele veio para resgatar o homem, não do poder das forças armadas, não do poder do homem pecador, não do poder do dinheiro, mas Jesus, Ele veio para salvar o homem do poder das forças desarmadas, que é as potestades, que são os demônios, que é Satanás, que é o diabo, ou em outras palavras, resumindo, que é o pecado. Jesus, Ele veio para libertar o homem do pecado. E eu quero dizer uma coisa nessa noite, que não existe um ser dessa terra que não está entranhavelmente preso pelo pecado. Todos estão, como a Bíblia mostra para nós, no capítulo de número 40 de Salmos. O salmista diz lá no verso de número 1, ele relata categoricamente, dizendo, fazendo ali a sua oração, o seu clamor: esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí o salmista diz que em o Senhor ouvindo o seu clamor, na sua perseverança, na sua paciência, em esperar Deus agir ao seu favor. A Bíblia diz que o Senhor então o ouviu, e agora tirou o salmista, tirou seus pés do charco de lodo, e firmou agora os seus passos sobre uma rocha. Meus irmãos, talvez alguém não tenha conhecimento do que é estar num charco de lodo. Eu digo literalmente. Talvez alguém não tenha ciência do que é estar num lamaçal. Louvado seja Deus que você não teve essa experiência, porque é algo que dá medo, é algo que desespera. Porque quando você está no ambiente, quanto mais você se move, quanto mais você se esforça, quanto mais você luta, mais você vai afundando lentamente, mais você vai descendo, e as tuas forças começam a se exaurir, a sua esperança começa a se exaurir. Você olha para um lado, para o outro, e você não vê socorro. Quando aparece alguém, qualquer
qualquer coisa que vai estender uma vara, uma corda. Meus irmãos, você não tem palavras para agradecer a pessoa que te tirou, que vai te ajudar, que te tirará desse lamaçal, dessa situação irreversível. Assim também nós, que no âmbito espiritual, ao qual nossos olhos carnais não veem, todos nós também, nesse mundo de trevas, nesse mundo de horror, nesse mundo onde o diabo reina, nesse mundo onde Satanás, por intermédio das trevas, das densas trevas, Satanás tem governado, Satanás tem agido, usando os homens que estão no poder, usando aqueles que estão governando a terra, aonde vemos hoje a falta de amor, aonde vemos hoje a falta de carinho, a falta de humanidade, aonde vemos hoje que a ira predomina, o ódio predomina, a destruição predomina, aonde vemos hoje que quanto pior para a minoria é melhor. Eu pergunto, ou alguém pergunta: pastor, qual é a esperança para o mundo? Olhando com os olhos carnais, digo literalmente, não há esperança. Não levantará o super-homem, não levantará uma super-mulher que poderá mudar o curso das coisas que acontecem na terra. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor é clara em dizer a nós que ainda resta uma esperança para aqueles que confiam em Deus. Ainda resta uma esperança para aqueles que esperam no Senhor. Pastor, mas qual é a esperança se o mundo está em trevas, se o diabo reina por intermédio dos homens? Qual é a esperança? Meus irmãos, nós vemos pela Bíblia que Satanás, ele tem poder, ele tem muito poder. Ele faz com o homem, ele faz com o mundo o que ele quiser, ninguém o impedirá. Mas eu quero dizer uma coisa que, além dele, no mundo espiritual, acima dele, a Bíblia diz que há um Deus que fez, que formou, que criou todas as coisas, segundo o desejo do seu coração. E esse Deus que criou, que formou todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é o dono, Ele é a fonte de todo o poder. Não existe ninguém, nada, na terra, no inferno, no céu, que tenha mais poder do que o nosso Deus. E a Bíblia diz que esse poder é dado ao seu Filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade. É por isso que a Bíblia diz que há uma esperança para aqueles que esperam, para aqueles que confiam no Senhor. Se Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer algo. Se Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode livrar. Se Ele é Todo-Poderoso, Ele pode resgatar. Jesus, Ele tem este poder, e Ele pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer instante. Não basta eu, você, não basta a igreja querer, basta Ele querer. E tudo, eu quero dizer a você que está cronologicamente acontecendo segundo o que nos relata as Santas Escrituras. Observa que Jesus, Ele veio ao mundo, e todos nós sabemos que Israel, o povo judeu, é conhecido como o relógio escatológico de Deus.
Ou seja, o que acontece lá é como está predito na palavra de Deus dos acontecimentos futuros, acontecimentos dos últimos tempos. E sabemos que aqui mesmo nesse capítulo 21, no versículo de número 18, aliás, o verso 17, diz: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não prevalecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. E o versículo 20 ele diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, ou a sua destruição. Aqui o Senhor, Ele está falando acerca do futuro. Jesus, Ele está mostrando que quando Jerusalém estiver cercada, quando não tiver refúgio, escapatória alguma, nenhum meio de livramento para Jerusalém, a Bíblia está mostrando para nós que então, nesse cenário, chegará o fim. Entre outros que a palavra de Deus nos mostra. Ou seja, amados irmãos, muitos hoje veem a atual situação e diz: chegou. Ainda não chegou, chegará em breve. Estamos na iminência, estamos a um passo. E o que isso representa, o que isso reflete para nós? Se está chegando esse dia, certamente chegará o dia do retorno do Messias, o retorno de Jesus, o retorno do advento, daquele que há de vir, e virá e não tardará, como diz o escritor aos Hebreus. E eu quero compartilhar com a igreja acerca disso, porque quando chegar esse momento, quando chegar esse dia, haverá, meus irmãos, como hoje nós estamos vendo, né? Ninguém é cego, os acontecimentos que está hoje, todo mundo que olha qualquer notícia, que observa na internet, que ouve no rádio, enfim, onde quer que seja, a única coisa que você ouve falar é de catástrofe. A única coisa que ouve falar é destruição. É ali no sul do Brasil, acabando em água, tufão, que está subindo para o centro-oeste, para o sudeste, depois centro-oeste vai subir. Em contrapartida, lá no extremo, no Amazonas, algo que nunca foi visto, seca, a qual mais de 500 mil pessoas até novembro irão padecer, e isso vai aumentar o número por causa da seca. Nunca houve igual. Enquanto isso, próximo, guerra, milhares de pessoas morrendo, já foram mortas, Israel sendo atacado. Se ouve falar em terremoto, se ouve falar em furacão e tantas outras coisas, chuva, tudo fora, parece que o mundo está fora de controle. Não se ouve falar outra coisa a não ser isso. E o que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso chama a nossa atenção? Nós temos que ficar preocupados, nós temos que nos atentar, porque por detrás de tudo isso, por detrás de todos esses acontecimentos, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Eu já falei isso uma vez, vou falar se faz necessário, para vocês entenderem o acontecimento, a situação. As mulheres, por exemplo, aqui que já tiveram filhos,
Quando não tem filho, antes de ter, o seu corpo tem um formato. Após o momento que ela fica gestante, o seu corpo começa a passar por um processo jamais visto. Primeiramente, ela vai começar a inchar, vai achar forte, pesada, vai ter enjoos, náuseas, dores, e entre outras situações. Vai chegar o momento mais próximo do advento, um momento mais próximo da criança vir nascer. Quanto mais perto chegar o momento da criança nascer, mais dor, mais sofrimento, mais cansaço a mulher terá, ou já teve. Aqui quem teve filho sabe que é a realidade. Então, o que isso traz? O que faz nós pensarmos? Onde estava pregando, eu disse isso aos irmãos, que Provérbios nos chama para nós aprendermos com a formiga, para nós aprendermos com o coelho, para nós entrarmos lá na casa do oleiro e aprender com o oleiro trabalhando no barro. Ou seja, tem muitas formas para nós aprendermos. E olhando para uma mulher passando o processo de gestação e olhando para a Bíblia, nós também aprendemos. Tudo isso que está acontecendo no mundo, creia, acredite se quiser, é o cumprimento da Escritura, é o advento que está por vir. É como se estivesse se inchando, é como se as coisas estivessem fora do normal, fora da realidade, porque é algo profético, em breve, no tempo determinado por Deus, vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa aqui: independente que tu creia ou não, independente que tu acredite ou não, como nós lemos aqui no capítulo 21, no versículo 33, passarás os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, elas não passarão. Meus amados irmãos, como nós estamos falando, hoje o mundo está de perna pro ar, é catástrofe. Só que detalhe, nós lemos aqui no versículo 25, nós achamos que já estamos no extremo, nós achamos tudo que nós estamos vendo, nós não estamos acostumados com a realidade de hoje. Para nós, tudo que está acontecendo é coisas sobrenaturais, traz angústia. Só que preste bem atenção uma coisa, no que eu vou falar para os irmãos: o negócio vai piorar, e o negócio vai piorar muito. Pastor, o que está acontecendo não é o bastante. Não, vai piorar ainda, porque nós acabamos de ler. Alguém pode dizer: pastor, mas você não pode falar isso. Eu vou falar o que? Eu vou mentir? Primeiro, eu não sou político, não vou viver enganando ninguém. O nosso compromisso é com a verdade. A Bíblia diz que Deus, Ele procura, o Deus da verdade, procura homens de verdade, que tenha compromisso com a verdade, que é a palavra dEle. Nós não podemos enganar, maquiavelar as coisas, dizer que isso é só uma noite, que isso é apenas uma nuvem. Não, meus irmãos, não é. Cada dia que passar, cada ano que passar ou que vier, será pior do que o que passou 2, 3 ou 5 vezes. Tenha certeza do que eu estou te dizendo. A Bíblia garante isso para nós. E acerca desses acontecimentos, o versículo 25 está dizendo aqui, capítulo 21, 25 de Lucas, diz: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
Jesus está falando, por intermédio de Lucas, que os sinais do retorno do advento, os sinais da vida de Jesus, os sinais daquele que há de vir e virá e não tardará, vai acontecer por intermédio da manifestação da natureza. Vai dar a entender, as pessoas vão olhar e vão dizer: o mundo está sem controle, o mundo está perdido. Meus irmãos, tudo está no controle de Deus, só que tudo tem que acontecer para se cumprir o que está escrito aqui. Primeiro, haverá sinais no sol. A Bíblia fala para nós, desde o Antigo, no Novo e no Apocalipse, no futuro. Isso não é mentira, isso é fato, comprovado. Cada ano que passa, cada biênio ou cada década, a temperatura está aumentando de uma forma jamais vista. Olha o calor que o mundo, que nós enfrentamos esse ano. Olha o calor que os Estados Unidos da América enfrentou esse ano. Mais de 60 graus, sapatos derretidos no asfalto, pneu de carro derretido, onde já se viu. E o ano que vem será pior. Por quê? Porque o sol, a tendência do sol é ele se aquecer mais e mais. Ou seja, a terra se tornará mais quente. É algo fora do normal. Tudo será excedido, tanto a chuva, quanto mais sol, quanto mais calor. Quando vem a chuva, mais chuva virá. Ou seja, o povo vai sofrer mais com a chuva. E assim também o frio, enfim, as estações ficarão como fora do controle. Pastor, está colocando medo. Não estou colocando medo, é o que a Bíblia mostra. Que os moradores da terra, vai haver angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ou seja, o mar, ele se tornará revolto. Talvez muitos aqui não viram o mar, tem outros que conhecem. Talvez alguém que conhece, mas nunca ouviu o rugido do mar, das ondas, da tempestade, na chuva. É coisas que arrepiam. E a Bíblia diz que a terra vai ficar perplexa pelo mover das ondas e do mar, pelo ruído, pelo que ouvirão. Será tempos, nessa ocasião, escuro, tempos de treva. A Bíblia mostra aqui no verso 26 que homens, está falando aqui de pessoas, está falando aqui da humanidade, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Olhamos hoje para o cenário, pessoas ficam estarrecidas com os acontecimentos de atos de terrorismo, só que a gente não vê ninguém desmaiando de terror por aquilo que se vê. Só que nesse dia aqui, a Bíblia diz que os homens, a humanidade, as pessoas vão desmaiar de terror na expectação das coisas que hão de sobrevir ao mundo. Aí quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós olhamos lá no livro do Apocalipse, nós olhamos lá na trombeta, no soar das trombetas, capítulo 8 e 9 do livro do Apocalipse. Nós vemos cada melodia, nós vemos o soar de cada trombeta. É uma praga
que será derramada sobre a terça parte da terra. Então, deixa eu te dizer que, acoplando essa palavra profética que Jesus ele fala sobre o futuro, acoplando com o livro do Apocalipse, nós vemos que vai vir saraiva como bolas de fogo sobre a terra. Os rios, as águas se tornarão amargas, os peixes do mar morrerão, haverá trevas sobre a terra, em parte haverá fogo. E então, depois que os poderes do céu, eles serão abalados depois de tudo isso, e o versículo 27 diz: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção ela está próxima. O mundo, a humanidade estarão desmaiados de terror pela expectação dos acontecimentos na terra. Só que, em contrapartida, o outro povo, a igreja de Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são servos, aqueles que são filhos de Deus, não estarão desmaiados, não estarão atônitos, não estarão mortos, mas estarão com os olhos fitados no céu. Estarão olhando para o céu, porque a nossa redenção está se aproximando, a nossa redenção ela estará próxima. Eu quero te dizer que a redenção da igreja está mais perto hoje do que ontem. Será que você crê? Amanhã estará mais perto do que hoje. Há uma diferença, ou melhor dizendo, há uma pergunta a ser feita, pastor: por que que esses fenômenos, por que que essa catástrofe terá que acontecer segundo Lucas 21, 25 adiante? Por que que terá que haver todos esses acontecimentos? Por causa de uma coisa, de uma palavra com 6 letras, uma palavra chamada pecado. Porque o pecado levou a humanidade a se desviar. O pecado levou a humanidade a se distanciar. O pecado levou a humanidade a se rebelar contra o Criador. A criatura se rebela contra o Criador. É como se você fizesse uma casa, daqui a pouco dá a impressão que a casa tivesse vida e se rebelasse contra o pedreiro e se levantasse contra ele. É meio cômico, é estranho, mas nós somos a criatura, Deus é o Criador, Deus nos fez. E por que que nós nos levantamos contra Deus? Pastor, eu não me levanto contra Deus, Deus me livre, eu tenho Deus no meu coração. Será? Será que eu tenho Deus no meu coração? A palavra do Senhor diz claramente, está explícito, que aqueles que são filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Eu não posso dizer, eu serei hipócrita, eu serei fariseu, se eu disser, eu tenho Deus no meu coração, porém, eu não amar o meu próximo, eu não amar o meu irmão. Eu tenho Deus no meu coração,
mas eu tenho ódio da minha esposa, eu tenho ódio do meu esposo, eu tenho Deus no meu coração, eu odeio os meus pais, eu odeio os meus filhos. É o que muitos dizem. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu odeio a minha família. Eu não estou dizendo inimigo, não, estou dizendo sangue, próprio sangue. Quantos, talvez aqui dentro, tenha pessoas dessa maneira, que é crente, que diz que ama a Deus, que tem Deus no coração, mas o sangue ferve de ódio. Eu não suporto, eu engulo seco, a minha vontade é acabar, se eu pudesse eu matava. Cuidado, que é aquele que pode matar, que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Cuidado, que ele conhece o teu coração, o teu pensamento. Cuidado, a balança de Deus ela é justa e nós seremos pesados. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu não sou fiel à minha esposa. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu não sou fiel ao meu esposo. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Não importa, eu tomar uma cervejinha, que problema tem? Desobediência. Paulo escreveu aos Efésios, dizendo para nós não embriagarmos com álcool ou vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele não diz para nós embriagar, ele diz para nós fugir do álcool, mas porém para nós nos enchermos da presença de Deus. Em vez de encher de álcool, em vez de encher a cara, encha-se da presença de Deus. Então a desobediência ela predomina na nossa vida. A Bíblia fala para nós não mentir. O que mais se pratica durante o dia é mentira. Então as nossas obras, os nossos atos mostram que nós estamos indo contra os preceitos, contra os ensinamentos, contra os mandamentos de Deus. E a Bíblia é clara em dizer para nós que a ira de Deus ela há de se manifestar contra os filhos da desobediência. Então, se nós olharmos para o atual cenário que nós estamos vivendo, e o cenário que ainda está por vir, que será muitíssimas vezes pior do que o de hoje, espero não estar nesse dia, espero já ter ido com Deus, mas o cenário que está por vir será horripilante. Esses dias nós estávamos falando acerca do Apocalipse, e Jesus fala lá por intermédio de João, o escritor, que mesmo em meio a todos os acontecimentos que haverá na terra, a Bíblia diz que o povo, a humanidade, eles vão se irar e blasfemar contra Deus. Por quê? Eles estão no pecado, eles são escravos de Satanás, eles estão vivendo a serviço das trevas, a ira de Deus é manifesta, o diabo não livra eles da ira de Deus. Opostamente, se o diabo agir contra a igreja, Deus tem o poder de livrar, naturalmente, derrubar o diabo por terra, mas o oposto é impossível. Se a ira de Deus se manifesta, vai homem, vai terra, vai inferno, vai demônio, vai tudo embora, ninguém segura o poder de Deus. E as pessoas vão blasfemar, as pessoas vão murmurar: ué, Deus não é amor? Por que isso está acontecendo? Deus não é bom?
Meus irmãos, alguém já teve assim a vontade, alguém já observou o que o sol ele causa em duas situações? Você pega um prato com argila e um prato com gelo, e você coloca no sol do meio-dia, o que irá acontecer? Veja, o sol está aqui tem um prato com gelo e aqui tem um prato com argila, com barro. O sol está aqui os dois pratos. Não vai haver dois tipos de sol, é um sol só. O calor do sol, olha o que vai acontecer, isso acontece com a gente. Quando você for questionar Deus, lembra do que eu estou dizendo. O sol está aqui, está o prato de gelo e o prato de argila, de barro. Esse sol aqui, o calor dele vai derreter o gelo vai virar água. Dependendo do tempo que ficar, o calor do sol vai evaporar, pode até sumir. Só que, ao contrário, com a argila, com o barro, esse mesmo sol, ele vai causar um efeito diferente. Qual é o efeito? O barro, a argila vai endurecer, vai ficar como isso aqui. Um vai derreter, se brincar até dissipa, mas o outro não, o outro vai ficar duro, vai ficar como uma rocha. Então, o que nós entendemos? Que Deus, ele é amor. Só que a Bíblia diz que esse Deus que é amor, ele também é fogo consumidor. Deus, ele é misericórdia, mas também é um Deus que o salmista falou que Deus, ele é justiceiro. Será que agora está abrindo a tua mente? Você está conseguindo entender a situação? Que Isaías, lá em 59, ele diz que são nossos pecados que faz divisão, que separa Deus da humanidade, Deus do homem. Então, o que isso está vendo? O que nós estamos vendo? A terra, presta atenção aqui por favor, a terra, os habitantes da terra, cada dia estão se virando no avesso para o pecado. É tatuagem, é piercing, é homossexualismo, é lesbianismo, é funk, é todo tipo de abominação. O inferno, eu sempre falo para minha esposa, o inferno está se materializando na terra. Os demônios estão se materializando em pessoa, porque é impossível um ser humano que reflete, é impossível um ser humano que pensa, é impossível um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus chegar na situação que está hoje. É coisa fora do normal, é uma, desculpa da expressão, é uma aberração. Nós que lemos a palavra de Deus, que estudamos a Bíblia, nós vemos isso e caracterizamos como uma aberração. É algo fora do normal, é sobrenatural. E ainda, por intermédio de todos esses atos abomináveis da humanidade, nós queremos que Deus ele só haja como agiu no gelo ou como agiu no barro. A palavra do Senhor fala aqui, deixa eu te mostrar aqui no livro do Apocalipse. Se você tiver a Bíblia, quiser se atentar à situação, por favor. O versículo de número... Aliás, o capítulo de número 22 do Apocalipse, nós estamos falando das coisas do futuro. Como o Apocalipse é um livro escatológico que revela o futuro. Apocalipse, capítulo 22,
versículos de número 11, está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique ainda. Ao próximo versículo, o 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. O sol, pela molécula da água, do gelo, derrete. O barro, pela molécula do barro, ele endurece. Cada um está recebendo de Deus segundo o que é. Aqui a Bíblia está dizendo claramente para nós que quem é injusto, que continue praticando injustiça. Continue. Só que você não pode esquecer do versículo 12: quem é injusto, continue praticando injustiça. Versículo 12: e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você está praticando injustiça, vai receber pela injustiça que praticou. Ixi, e agora? Eu quero despertar, chamar a tua atenção, que tudo que está acontecendo na terra tem um preço. Ninguém vai ficar sem receber nada. Então, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Você está sujo? Eu já matei um, vou matar 10. Não tem mais jeito? O diabo te enganou, tem jeito. Mas se você quiser continuar matando, não podemos esquecer do verso 12: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Está matando? Está sujo? Continua sujo pela sujeira a qual você tem feito, a qual você tem vivido. O versículo 12 diz que você receberá por ela. Segue-se. Quem é justo, faça justiça ainda. Ô pastor, eu sou justo. Pastor, eu tenho sido humilhado. Pastor, eu tenho sido perseguido por causa da verdade. E o que você tem feito? Eu tenho chorado. A Bíblia diz lá em 5:11 de Mateus, para você se regozijar e alegrar quando for perseguido, quando te afligir, porque aqueles profetas que foram antes de nós também passaram pela mesma situação a qual nós estamos passando. Você está pagando um preço porque você é justo. Jesus está dizendo: quem é justo, faça justiça ainda. Pastor, mais versículo 12: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você está fazendo justiça, você é justo, você receberá pela justiça que você tem. É coisa linda, meus irmãos, a palavra de Deus. É por isso que nós temos que pagar o preço. É por isso que nós pagamos o preço. É por isso que, independente da circunstância, nós estamos levando a nossa cruz, nós estamos pagando o preço, porque pela humanidade nós não vamos receber nada além de pedrada, além de açoites pela língua, além de calúnias, de blasfêmias. Vão falar mal a nosso respeito, dará a impressão pelos olhos da carne que nada está acontecendo, que nós aceitamos Jesus e caímos numa cilada.
Só que Jesus diz: eis que cedo vem. Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está dizendo que cedo ele vem. Jesus está dizendo: em breve eu virei. Jesus está dizendo: continue, não pare, vá mais um pouco, tente mais um pouco. Conseguiu ontem, eu te darei força para você conseguir hoje. Conseguiu hoje, amanhã certamente eu estarei contigo e te darei força. Você tem que ir até o fim, não pare. Por quê? Porque o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E ele encerra o verso 11 dizendo: quem é santo, seja santificado ainda. Quando ele diz quem é santo, seja santificado ainda, alguém, talvez algum ouvinte, vai lembrar daqueles seres que está lá em casa. Puxa vida, quem é santo seja santificado ainda. Eu não trouxe ele, ficou lá em casa. Ficou lá o José, ficou lá a Maria, ficou lá o Antônio, o Pedro, o Joaquim, ficou lá em casa, coitadinho, ficou lá no altar. Coitadinho ficou lá na estante. Coitadinho ficou lá dentro do quarto. Ah, eu trouxe o meu, está aqui na minha bolsa, está aqui na minha carteira, está aqui pendurado no colar. Jesus não está dizendo dessas âncoras que te levará para o inferno. Toda imagem de escultura, todo ídolo é uma âncora que te sugará para o inferno. Em ídolo, em imagem alguma, há poder e nem salvação. Pastor, se não tem poder, não tem salvação, porque é uma âncora que me levará para o inferno. Porque a Bíblia diz: torne-se iguais aos ídolos todos aqueles que fabricam ídolos e todos aqueles que adoram o ídolo. Alguém vai contestar com a palavra de Deus? Os profetas maiores, um dos 4 profetas maiores, eles escreveram, deixa eu lembrar, dizendo assim, que o homem, presta atenção, o homem, ele entra numa mata, ele olha para a árvore, vê a árvore sombrosa, com muitos frutos, ele pega o seu machado, dá embaixo no tronco, derruba aquela árvore. Presta atenção, derrubou a árvore, ele vai pegar os frutos, vai comer, vai encher sua barriga, vai alimentar a sua família. Ele pega o machado, ele vai cortar os galhos, ele vai fazer uma fogueira, ele vai se aquecer do frio, com o tronco que sobrou, ele vai pegar o machado, vai pegar as ferramentas, ele vai começar a talhar ali, trabalhar como um escultor, ele vai fazer
aquele tronco ele vai colocar de pé. E a Bíblia diz que ele vai se prostrar diante daquele ídolo que ele fez e vai dizer: você é o meu Deus, me socorre, me livra. Alguém pode olhar e dizer: puxa vida, esse cara é um artista. Só que uma pessoa que raciocina vai olhar e vai dizer: esse é um louco, é um doido. A árvore foi feita por Deus, Deus que deu as flores, o fruto. Ele vai lá, derruba a obra de Deus. Daquela árvore ele come os frutos. Daquela árvore ele se aquece com os galhos na fogueira, e o tronco que sobrou ele faz uma imagem do ídolo, coloca de pé, reverencia, prostra e adora e pede que aquilo faça alguma coisa por ele. Meus irmãos, quantos não fazem isso? Pastor, não. Árvore não, tudo bem, árvore não, mas e o gesso? E o de gesso? Que está lá deste tamaninho, cai, quebra. Você manda fazer um deste tamanho, vai lá e compra, do tamanho dessa igreja ou maior. Isso não é uma aberração? Não, pastor, não é de gesso, não é de prata, é coisa, não importa, pode ser de diamante, é ídolo. O único, a Bíblia diz que o único que deve ser adorado é aquele que é digno de toda a glória, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra. Esse tem que ser adorado. E ele diz em Isaías diz bem assim claramente, o próprio Deus dizendo que minha é a glória, e não darei o meu louvor aos ídolos, às imagens de escultura. A glória de Deus, a glória não é para o homem, a glória não é para o artífice, a glória não é para o escultor, a glória é para Deus. Quem é santo não é o ídolo. A Bíblia diz que santo é todos nós que nos aproximamos de Deus, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus, todos nós que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, de acordo com a nossa obediência a Deus, de acordo com o que nós vamos obedecendo a palavra do Senhor, de acordo com cada passo que nós vamos dando, servindo a Deus em obediência, nós vamos nos santificando, nós vamos nos tornando santos. Na verdade, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos santifica. É o Espírito Santo que santifica eu, é Ele que santifica a igreja, é Ele que santifica cada um de nós. E a Bíblia diz aqui agora que aquele que é santo, santifique-se ainda. Pastor, qual é a recompensa? Versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu quero que os irmãos entendam que tudo que está acontecendo nessa terra, as pessoas estão recebendo já o galardão pelo que estão fazendo contra Deus. Eles estão incitando Deus, eles estão ofendendo Deus, eles estão mexendo com a santidade de Deus, como Sodoma e Gomorra. Já pensou, meus irmãos, capítulo 19 de Gênesis? Já vou encerrar. A Bíblia diz que quando os dois anjos entraram na casa de Ló, a porta foi fechada, os homens de Sodoma e Gomorra bateram, queriam arrebentar a porta, e dizendo para Ló colocar aqueles dois homens para fora, que eram os dois anjos, porque eles queriam cometer ilícito, queriam se relacionar intimamente com aqueles dois que estavam na casa
de Ló. Isso é coisa normal? Talvez para muitos hoje é, mas para quem é crente isso é uma aberração. Isso não existe, isso é fora da natureza. E como foi nos dias de Noé, que Ló foi arrancado com a sua família, e a Bíblia diz que o Senhor derramou fogo e enxofre que destruiu tudo. Assim a palavra de Deus fala para nós. Eu já vou encerrar aqui em Pedro, no segundo livro, na segunda carta, melhor dizendo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Nos dias de Ló, o povo foi destruído com fogo e enxofre por causa do pecado. Agora, o que está por vir, segundo Pedro 3 e 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Como eu preguei quarta-feira, homens ímpios são quem? É aqueles que conhecem Deus, é aqueles que já tiveram experiência com Deus e desprezaram Deus, desprezam a verdade. Tudo que Deus diz na palavra, não é assim não precisa isso não é dessa maneira não. Todos os ímpios, todos aqueles que vão contra Deus, contra os princípios de Deus, a Bíblia diz que o céu e a terra está guardado como tesouro. Sabe o tesouro? Aquele que está dentro do cofre, guardado lá, embaixo de 7 chaves. Assim o céu e a terra está guardado por Deus, para o dia, como ele mesmo diz aqui, para o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Então, meus irmãos, ninguém na terra ficará sem recompensa. Você está pagando o preço, terá recompensa. Você é rebelde, terá recompensa. Você é desobediente, terá recompensa. Você é santo, está pagando preço, haverá recompensa. A recompensa virá para todos. Tenha certeza, nessa vida ou depois dela, haverá recompensa. O galardão está com ele e ele é justo. Ele não ficará com nada que é meu ou que é teu. Capítulo 6 de Romanos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então até o pecador, ele receberá o salário pelo pecado, e o salário é a morte, morte eterna, distanciamento de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que obedecem e que andam na sua presença. Meus irmãos, as horas foram embora. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Exalta Ele, glorifica Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor.